A persistência é como uma chama que se recusa a apagar, mesmo quando os ventos da vida sopram contra nós. Napoleão Hill sempre enfatizou que ela é o traço que mais diferencia os que conquistam grandes resultados daqueles que abandonam seus sonhos no meio do caminho. Quantas vezes você já esteve perto de desistir, pensando que não valia mais a pena insistir? E, ainda assim, algo dentro de você dizia: continue, só mais um passo. Essa voz interior é a essência da persistência. Ela não é apenas insistir em algo por teimosia, mas sim acreditar que cada esforço, cada queda e cada tentativa fazem parte de um processo maior de construção. Hill nos lembra que as derrotas temporárias não são o fim, mas testes para medir o quanto realmente desejamos aquilo que buscamos. Persistir é provar para si mesmo que você é maior que as circunstâncias. É manter a visão firme no horizonte, mesmo quando os olhos se enchem de lágrimas pelo presente difícil. O valor da persistência não está apenas no resultado final, mas na transformação que ela causa dentro de nós. Ela nos molda, nos fortalece e nos torna dignos de receber aquilo que pedimos à vida. Para Napoleão Hill, ninguém consegue sustentar a persistência se não existir dentro de si um desejo ardente, um sonho tão intenso que chega a queimar por dentro. É esse desejo que se torna o combustível nos dias em que tudo parece conspirar contra você. Quando os obstáculos se acumulam, quando o mundo parece indiferente ao seu esforço, é esse fogo interior que impede que você desista. Desejo ardente não é apenas querer algo de forma superficial, é transformar esse querer em necessidade, em algo tão vital quanto respirar. É olhar para o objetivo e dizer: não importa quanto tempo leve, não importa quantas vezes eu caia, eu vou conseguir. Hill explica que as pessoas comuns desistem porque seus desejos são fracos, passageiros, frágeis diante das primeiras dificuldades. Mas quem tem um desejo ardente encontra força até no meio da escuridão. Esse desejo se torna a visão clara do futuro, a imagem mental que mantém você em movimento, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Persistência sem desejo é insustentável. Cedo ou tarde, a pessoa se cansa e para. Mas quando o desejo é verdadeiro, cada fracasso é apenas mais uma prova de que você está no caminho certo. Napoleão Hill afirmava que ninguém pode ser persistente se não souber exatamente o que deseja. A clareza de propósito é como uma bússola. Você pode até enfrentar tempestades, pode se desviar momentaneamente, mas sempre volta ao rumo certo. Muitas pessoas desistem não porque lhes falta força, mas porque nunca definiram de verdade para onde estão indo. É impossível persistir no vazio. Quando você tem um propósito claro, cada dificuldade se torna apenas uma etapa do caminho, e não um motivo para desistir. Hill insistia que o sucesso começa com um objetivo definido, descrito em detalhes, escrito em palavras, gravado na mente como se já fosse real. É essa clareza que torna a persistência possível, porque a mente não se distrai com atalhos fáceis ou ilusões passageiras. Quem sabe o que quer não se deixa abalar pelas críticas, nem pelos fracassos temporários. Ao contrário, usa cada obstáculo como prova de que está mais próximo da conquista. Persistir exige ter uma visão tão nítida do destino que, mesmo quando os olhos não veem resultados, a mente enxerga a vitória. Napoleão Hill afirmava que ninguém pode ser persistente se não souber exatamente o que deseja. A clareza de propósito é como uma bússola. Você pode até enfrentar tempestades, pode se desviar momentaneamente, mas sempre volta ao rumo certo. Muitas pessoas desistem não porque lhes falta força, mas porque nunca definiram de verdade para onde estão indo. É impossível persistir no vazio. Quando você tem um propósito claro, cada dificuldade se torna apenas uma etapa do caminho, e não um motivo para desistir. Hill insistia que o sucesso começa com um objetivo definido, descrito em detalhes, escrito em palavras, gravado na mente como se já fosse real. É essa clareza que torna a persistência possível, porque a mente não se distrai com atalhos fáceis ou ilusões passageiras. Quem sabe o que quer não se deixa abalar pelas críticas, nem pelos fracassos temporários. Ao contrário, usa cada obstáculo como prova de que está mais próximo da conquista. Persistir exige ter uma visão tão nítida do destino que, mesmo quando os olhos não veem resultados, a mente enxerga a vitória. Persistir diante das dificuldades seria impossível sem autoconfiança. Napoleão Hill ensina que ela é construída aos poucos, como um músculo que se fortalece a cada repetição. Quando tudo ao redor parece dizer que você não vai conseguir, é a voz interior da autoconfiança que sussurra:
continue, você é capaz. Sem ela, qualquer crítica destrói, qualquer fracasso paralisa, qualquer dúvida consome. Com ela, até os piores obstáculos se transformam em degraus para subir mais alto. Hill acreditava que a autoconfiança nasce da repetição de pensamentos positivos e da prática constante da fé em si mesmo. É quando você se treina a acreditar em sua visão mesmo sem provas externas, quando decide agir apesar do medo e da insegurança. Persistir é acreditar que o seu esforço não será em vão, que a semente plantada vai florescer, mesmo que ainda esteja escondida debaixo da terra. A autoconfiança é o alicerce invisível que sustenta o edifício da persistência. Sem ela, os ventos da dúvida derrubam qualquer construção. Mas com ela, você se torna inabalável, mesmo em meio às tempestades. Persistir diante das dificuldades seria impossível sem autoconfiança. Napoleão Hill ensina que ela é construída aos poucos, como um músculo que se fortalece a cada repetição. Quando tudo ao redor parece dizer que você não vai conseguir, é a voz interior da autoconfiança que sussurra: continue, você é capaz. Sem ela, qualquer crítica destrói, qualquer fracasso paralisa, qualquer dúvida consome. Com ela, até os piores obstáculos se transformam em degraus para subir mais alto. Hill acreditava que a autoconfiança nasce da repetição de pensamentos positivos e da prática constante da fé em si mesmo. É quando você se treina a acreditar em sua visão mesmo sem provas externas, quando decide agir apesar do medo e da insegurança. Persistir é acreditar que o seu esforço não será em vão, que a semente plantada vai florescer, mesmo que ainda esteja escondida debaixo da terra. A autoconfiança é o alicerce invisível que sustenta o edifício da persistência. Sem ela, os ventos da dúvida derrubam qualquer construção. Mas com ela, você se torna inabalável, mesmo em meio às tempestades. Napoleão Hill sempre deixou claro que a persistência não é sinônimo de teimosia cega. Persistir não é continuar batendo contra a mesma parede até se machucar, mas sim encontrar novas portas, novas rotas e novas estratégias para chegar ao mesmo destino. E é aqui que entra o planejamento organizado. Quando você tem um plano bem definido, mesmo que ele precise ser ajustado inúmeras vezes, você nunca perde a direção. O planejamento funciona como um mapa. Pode haver desvios, estradas interditadas e atalhos inesperados, mas o ponto final continua marcado. Sem plano, a mente se perde facilmente diante das primeiras dificuldades. Com plano, cada desafio é apenas um ajuste de rota. Hill acreditava que um objetivo aliado a um plano organizado dá à mente uma sensação de clareza, que se transforma em força para persistir. Afinal, desistir é mais fácil quando você não tem uma estratégia, mas quando existe um caminho desenhado, cada passo parece parte de uma construção inevitável. Persistir, nesse sentido, não é apenas força de vontade, mas inteligência aplicada. Napoleão Hill ensinava que a persistência não se revela apenas nos grandes momentos de decisão, mas sobretudo nos pequenos hábitos repetidos todos os dias. A disciplina é a forma prática da persistência, é a tradução dela em ações visíveis. É acordar cedo quando o corpo pede para dormir mais. É estudar quando a mente quer distração. É continuar treinando mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Esses pequenos atos, somados, criam uma estrutura invisível de força interior. Hill acreditava que a disciplina constrói o caráter e protege a mente contra a tentação de desistir. Pessoas que se acostumam a cumprir suas próprias ordens diárias desenvolvem uma autoconfiança poderosa, porque aprendem a confiar em si mesmas. Cada hábito disciplinado é um tijolo colocado no edifício do sucesso, e a ausência desses hábitos é como abrir rachaduras nesse mesmo edifício. Persistir não significa lutar apenas em grandes batalhas, mas vencer cada guerra silenciosa do cotidiano. A verdadeira persistência nasce quando a disciplina se torna natural, quando ela já não exige esforço, mas passa a ser parte da sua identidade. Para Napoleão Hill, o maior obstáculo da persistência não é a falta de recursos, nem mesmo a ausência de oportunidades, mas sim o medo. O medo é sorrateiro, ele não grita, ele sussurra. Ele convence você a parar dizendo que talvez não dê certo, que talvez você não seja capaz, que talvez seja melhor desistir antes de se frustrar. Entre os maiores medos que Hill identificava estavam o medo do fracasso, o medo da crítica e até mesmo o medo do sucesso, pois muitas pessoas temem as responsabilidades que vêm com a vitória.
Persistir, portanto, não significa eliminar o medo, mas agir apesar dele. É quando você olha para as incertezas e decide continuar, mesmo tremendo por dentro. Hill dizia que o medo é como uma prisão invisível, e cada ato de coragem é uma chave que abre as grades. Quanto mais você enfrenta o medo, mais ele encolhe. Quanto mais você recua diante dele, mais ele cresce. A persistência é a decisão diária de não se deixar dominar por essas vozes internas de dúvida. É a coragem de seguir mesmo sem garantias, porque dentro de você existe uma certeza maior, a de que vale a pena continuar. Napoleão Hill afirmava que cada fracasso carrega em si a semente de um benefício equivalente. Essa frase simples contém um dos maiores segredos da persistência: entender que as derrotas não são finais, mas apenas temporárias. A maioria das pessoas desiste porque interpreta uma falha como um fim absoluto, quando na verdade ela é apenas uma lição disfarçada. Ser resiliente é aprender a olhar para o fracasso não com revolta, mas com humildade, perguntando: o que isso está tentando me ensinar? Hill lembrava que muitos dos maiores sucessos da história nasceram depois de inúmeras tentativas frustradas. Thomas Edison, por exemplo, precisou falhar milhares de vezes até chegar à lâmpada elétrica. Mas cada falha era para ele apenas mais um passo em direção ao acerto. A resiliência é essa capacidade de se levantar, sacudir a poeira e continuar andando, não importando quantas vezes a vida o derrube. Persistir sem resiliência é impossível, porque sem ela o coração se torna frágil diante da primeira queda. Mas quando você entende que o fracasso é apenas temporário, a persistência se fortalece e você se torna praticamente imparável. Napoleão Hill acreditava que a fé é a ponte invisível entre o pensamento e a realização. Sem fé, a persistência se torna frágil, porque o coração se cansa quando não vê resultados imediatos. Mas a fé inabalável mantém o espírito firme, mesmo quando a realidade parece contrária ao que você deseja. Persistir exige acreditar antes de ver, agir antes de ter provas concretas. É essa convicção silenciosa que sustenta a caminhada quando todos à sua volta já desistiram. Hill ensinava que a fé não é apenas religiosa, mas uma força interior cultivada por meio da autossugestão, da repetição de pensamentos positivos e da visualização constante do objetivo. Quando você alimenta sua mente com imagens de vitória, ela passa a acreditar nelas como verdades inevitáveis. A fé se torna, então, o alicerce da persistência. Enquanto a lógica diz pare, a fé responde continue. Ela não ignora os obstáculos, mas os encara como parte do caminho. Quem persiste com fé descobre que a realidade, mais cedo ou mais tarde, cede diante da força de uma mente que se recusa a duvidar. Napoleão Hill ensinava que ninguém alcança grandes feitos sozinho. Ele criou o conceito de mastermind, a mente mestra, para descrever a força que nasce quando duas ou mais pessoas se unem em harmonia, compartilhando ideias, energia e propósito. A persistência, muitas vezes, depende justamente desse apoio invisível. É fácil desistir quando você caminha sozinho, quando não há ninguém para lembrá-lo do seu potencial ou para segurar sua mão nas horas de fraqueza. Mas quando você está cercado por pessoas que acreditam no mesmo sonho, a energia coletiva se torna um escudo contra a desistência. Hill acreditava que a união de mentes cria um poder maior que a soma das partes individuais, algo semelhante a uma força espiritual que sustenta os envolvidos. Persistir, então, não é apenas uma questão de força interior, mas também de escolher as companhias certas. Amigos, mentores e parceiros de propósito podem ser a diferença entre continuar ou abandonar o caminho. A mente mestra é a prova de que a persistência é mais forte quando compartilhada. Napoleão Hill fazia uma distinção clara entre simplesmente querer e direcionar de forma consciente a força da vontade. Querer, todos querem, mas poucos concentram essa energia em um único objetivo até que ele se torne inevitável. A persistência nasce dessa vontade disciplinada, focada, organizada. Quando a mente está dispersa, qualquer dificuldade se torna motivo para desistir, porque não há um centro de gravidade que sustente a caminhada. Mas quando a vontade é dirigida, o indivíduo se torna como um raio de luz concentrado, capaz de atravessar as maiores barreiras. Hill ensinava que a força de vontade precisa ser aplicada em harmonia com a clareza de propósito e o desejo ardente, criando assim uma energia mental inquebrável. Persistir, nesse sentido, não é desperdiçar energia em várias direções, mas canalizar toda a sua força para aquilo que realmente importa.
É recusar-se a se distrair com atalhos, oportunidades ilusórias ou opiniões externas. A vontade dirigida é como um leme que mantém o navio firme em meio às tempestades, garantindo que, mesmo com ventos contrários, o destino final não será perdido. Napoleão Hill fazia questão de diferenciar persistência de teimosia. Muitos acreditam que insistir sem parar em algo, mesmo sem resultados, é ser persistente. Mas, na verdade, isso é apenas teimosia, e a teimosia cega leva ao desgaste, à frustração e muitas vezes ao fracasso definitivo. Persistir não é repetir eternamente o mesmo erro, mas sim ajustar o caminho até encontrar a rota certa. É manter o foco no objetivo final, mas ser flexível nos métodos. O teimoso insiste mesmo quando tudo prova que a estratégia não funciona. O persistente analisa, aprende e muda a abordagem sem nunca abandonar o sonho. Hill dizia que o verdadeiro vencedor é aquele que sabe quando mudar de direção sem perder o destino de vista. Essa é a beleza da persistência. Ela une firmeza de propósito com inteligência de adaptação. Enquanto a teimosia é um peso, a persistência é um motor. E quem aprende a distinguir uma da outra economiza energia, acelera conquistas e encontra muito mais rapidamente os frutos do seu esforço. Napoleão Hill ensinava que a repetição constante transforma qualquer esforço em hábito, e que o hábito, por sua vez, molda a identidade. Persistir deixa de ser um esforço consciente quando se torna parte natural de quem você é. No início, manter-se firme diante dos desafios exige disciplina, exige vontade, exige luta contra a preguiça e contra a dúvida. Mas, com o tempo, o cérebro se acostuma a agir, e aquilo que antes parecia difícil passa a ser automático. A persistência se instala na mente como um reflexo, e desistir já não é mais uma opção. É nesse ponto que o indivíduo deixa de ser alguém que apenas tenta e passa a ser alguém que naturalmente conclui aquilo que começa. Hill acreditava que a lei do hábito era uma das maiores forças do sucesso, porque cria consistência. O mundo é cheio de pessoas talentosas que não chegaram a lugar nenhum por falta de persistência, mas aqueles que fizeram dela um hábito inevitável construíram impérios. Quando a persistência se torna identidade, você não depende mais de motivação passageira, porque simplesmente não sabe viver de outra forma a não ser avançando. No fim, Napoleão Hill deixa claro que a persistência não é apenas uma qualidade a mais na lista de virtudes, mas sim a chave que mantém todas as outras em funcionamento. O desejo ardente dá o impulso inicial, a fé mantém o coração firme, o planejamento traça o caminho, mas é a persistência que garante que cada etapa seja concluída até a vitória. Sem ela, qualquer sonho, por maior que seja, morre na metade. Hill nos mostra que o verdadeiro segredo da persistência é que ela transforma impossibilidades em realidades, porque não aceita o fracasso como destino. Persistir é caminhar mesmo quando a estrada está escura, é acreditar mesmo quando as evidências dizem não, é levantar-se quantas vezes forem necessárias. A persistência é a ponte entre o sonho e a realização, entre a visão e a conquista. Quando ela se torna parte de você, não existe mais a pergunta "será que vai dar certo?", porque a resposta já está escrita, vai dar certo, simplesmente porque você não irá parar até que aconteça. Esse é o segredo revelado por Hill. Persistência é o poder invisível que transforma qualquer pessoa comum em alguém extraordinário. Se você chegou até aqui, isso já prova a sua própria persistência. E é exatamente essa qualidade que Napoleão Hill ensinava como chave do sucesso. Então me diga nos comentários, em qual área da sua vida você vai aplicar essa força da persistência a partir de hoje? Escreve aí embaixo, porque sua palavra tem poder. E se essa mensagem fez sentido para você, deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal. Juntos, vamos criar uma comunidade de pessoas que não desistem dos seus sonhos e transformam seus objetivos em realidade. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe.